Fala galera, seriedade, vou tentar ser sucinto nesse vídeo, acho que vai ser um pouco difícil, tentar ser rápido, né, de acordo com tudo que tá acontecendo. Seriedade sempre, Serrote aqui falando com vocês. De antemão te peço, por favor, se inscreva aqui no canal Serroflu, deixa o like. E vamos falar de Fluminense, né, depois desse jogo de empate contra o Rivadavia. Pra dizer pra vocês que pra mim, Fluminense acabou, tá, Fluminense de 2026, em agosto de 2026, hoje é dia 12 de agosto, para mim o ano do Fluminense está praticamente terminado, tá? O Fluminense acabou porque a diretoria do Fluminense, ela optou por isso, ela optou por acabar de vez com o ano do Fluminense. E aí a gente tem que se preocupar e não só acabar com o ano futebolístico, também como financeiro, né? Porque a gente foi eliminado da Copa do Brasil, provavelmente a gente tá aí com 90% de chance de ser eliminado, né, da Libertadores. Que por um lado, para quem acredita, para quem tem fé, né, deixa eu mudar aqui um pouquinho, aumentar aqui um pouquinho a luz. Para quem tem fé, isso às vezes é bom, né? Sempre que a gente tá com 90% de chance de ser eliminado, e 99% de chance de estar tudo errado, é quando dá certo. Mas o campo mostra outra coisa, né? O campo vem mostrando pra gente há mais ou menos 3, 4 meses que o Zubeldia acabou no Fluminense. O Zubeldia não tem mais o que fazer. Ele não sabe mais o que fazer, né? A gente já vem dizendo aqui em outros canais, também vem dizendo a mesma coisa, que o Zubeldia já bateu no teto, ele não sabe mais o que fazer. A prova disso foi ontem, no jogo contra o Rivadavia, no Maracanã. Eu estava lá no Maracanã ontem, né? E assim, é desesperador assistir um jogo do Fluminense na mão do Zubeldia. E não só na mão do Zubeldia, também desses jogadores, a gente vai falar isso também. Mas assim, não é que o Zubeldia não tenha tentado. O Zubeldia tentou, né? Ele começou errado, óbvio, né? Com 3 volantes num jogo dentro do Maracanã, onde você tem que fazer resultado dentro de casa. Ele começa com 3 volantes, com o Nonato na frente sendo o armador que não fez nada no jogo. Me bota o Hulk de ponta, que é um zumbi em campo, né? Castillo, que é um jogador inexistente, um dos piores jogadores que já vestiram a camisa do Fluminense. Talvez aí vai entrar nessa lista aí daquelas berebas, aqueles barangas de atacantes que já passaram para o Fluminense. O Castillo já é um desses caras. E o que é mais bizarro, o valor que foi pago por ele, né? O maior valor pago na história do clube para esse jogador, que é absolutamente bizarro, né? Ele não consegue fazer uma jogada, não consegue fazer uma finalização, ele não consegue se posicionar dentro da área. A gente tem essa noção maior quando a gente está dentro do Maracanã, assistindo ele, a movimentação dele, as participações dele do jogo. Tudo ruim, né? Assim, e aí ele tentou, ele mudou, quando ele começa o time mal, e depois ele tenta mudar, ele bota mais meia, mais volante, começou com 4-3-3, passou para um 4-4-2, tarde, tá? Porque isso a gente vem falando, para ele fazer, já tem uns pelo menos um mês ou 2, para ele começar a mudar. Mais uma vez, ele não colocou ninguém da base, Riquelme não estava no banco também ontem para ser opção no banco. Então assim, são coisas que a gente vem falando, todo mundo vem assistindo, e assim não é porque eu falo, ou porque os canais do Fluminense falam que a gente tem razão, gente. A bola tá apresentando isso pra gente. O que o Fluminense demonstra dentro de campo é absolutamente nada. E não é possível que a diretoria do Fluminense, que o seu Matheus Montenegro, o seu Mário Bittencourt, a dupla MM, não esteja assistindo. Não só eles, né, como o vice e o diretor de lá de tudo, todo mundo que participa dessa zona que virou hoje o Fluminense. A gente saiu ontem do Maracanã achando que talvez hoje fosse anunciado a saída do Zubeldia, mas não vai, já anunciaram que ele vai ficar. Já está sendo anunciado que ele vai ficar até terça-feira que vem. Sábado tem um jogo contra o Palmeiras no Maracanã, que é o líder do campeonato, que vem ganhando de todo mundo. É um jogo que deveria ter um espírito absurdo de envolvimento da torcida, né? Por falta do Judária estar lá jogando no Palmeiras, né? A torcida poderia lotar esse Maracanã no sábado. E eu sou muito a favor de não ir ninguém nesse sábado no Maracanã. E não é por causa do Fluminense Futebol Clube, é por causa de tudo que tem acontecido. É por causa do Zubeldia, do Mário, do Matheus. A torcida tem que demonstrar para esses caras que a gente é
grande poder do Fluminense. A torcida é a maior coisa que o Fluminense tem. E se a gente demonstra isso para eles, isso já está sendo demonstrado, né? Com cancelamento de sócio-torcedor. O jogo ontem, que a mídia aí tá falando que não encheu o Maracanã, que não sei o que, mas tinha 31 mil pessoas no Maracanã, num jogo 7 horas da noite, numa fase horrenda, que o Fluminense tá 10 jogos sem vencer, né? E com um treinador que é contestado, que ninguém mais quer, jogadores bizarros jogando mal. 31 mil no Maracanã ontem foi até milagre. Eu e mais 30 mil pessoas fomos igual os idiotas no Maracanã, querendo acreditar que o Fluminense fosse vencer esse jogo, porque a gente está vendo e assistindo que o Fluminense não consegue fazer mais nada. Esse Fluminense do Zubeldia não consegue fazer mais nada. E isso é culpa principalmente da diretoria do Fluminense, que não mandaram esse cara embora antes da Copa do Mundo. Na primeira fase de grupos lá da Libertadores, quando o Fluminense passou na Bacia das Almas, graças ao Rivadavia, o Zubeldia já tinha que ter sido mandado embora ali. Ter feito uma nova leitura de um novo treinamento, de um novo treinador, de uma nova perspectiva para o final de ano do Fluminense. Para poder jogar a Copa do Brasil, ter vencido do Vasco, que você foi eliminado 2 vezes do Vasco na Copa do Brasil. Esse treinador, né, esse Zubeldia, foi eliminado 2 vezes pelo Vasco. Esse Zubeldia fez 3 jogos agora contra o Rivadavia, não venceu nenhum. Perdeu um dentro de casa, dentro do Maracanã. E qual a expectativa que você tem de que vai ganhar o jogo na próxima terça-feira? Nenhuma. Então, assim, a torcida tem que demonstrar, de alguma forma, a insatisfação, né? As organizadas, elas colocaram faixas contra o Botafogo de cabeça para baixo. Mas ontem no Maracanã tava tudo normal de novo. Já tá tudo na paz? Ou não mudou nada? E eu não falo só das organizadas, eu venho aqui falar principalmente do torcedor comum. Esse que tá cancelando sócio, esse que não tá comprando mais camisa, porque uma camisa é R$600 no loja do Fluminense, né? O cara vai gastar R$600 pra ver esse lixo dentro do Maracanã. E assim, ele gasta R$600 numa camisa, ele vai pro Maracanã, ele gasta 80 de ingresso. Se fosse sócio pode ser 120, 160, 170, né? Então já gastou aí quase R$800. Ele vai ter que comer, ele vai ter que beber, ele vai ter que pegar um transporte. O cara vai gastar aí, se ele comprar camisa, comida, transporte, quase R$1.000 por jogo pra ir no Maracanã, igual ontem, e ver o Hulk bater uma falta pra fora do Maracanã, pra ver o Castillo não dominar uma bola. Jogadores que são jogadores bases do Fluminense, como Martinelli, né, que tá aí provavelmente na capa desse vídeo, fazendo uma partida bizonha ontem, assim, uma das piores partidas que eu já vi o Martinelli fazendo. Ele já fez algumas ruins, mas uma igual ontem também foi um absurdo. E aí não é só culpa do Martinelli, é culpa do treinamento. O Fluminense, ele é mal treinado, ele é mal organizado. O Rivadavia ontem, ele só se defendeu. E você via dentro de campo, toda vez que a bola ia para uma esquerda, para a direita ou para o meio campo, tinha sempre 3, 4 jogadores do Rivadavia contra 1 ou 2 do Fluminense. Isso é treinamento. O Zubeldia não consegue mais fazer isso. O Zubeldia não consegue entregar nada de diferente no jogo. Ontem, quando o Arana se machucou, que é outro horroroso, que não tá fazendo mais nada, até hoje não fez nada dentro do Fluminense. Quando a Arana mudou, ele poderia tentar fazer alguma coisa diferente, o Zubeldia. Sei lá, de repente ele invertia o Guga para aquela posição, que o Guga já fez jogos assim, e colocaria o Samuel Xavier, que é um jogador que é mais agudo, chegando nas laterais para cruzamento. Mas ele troca sempre o jogador, lateral por lateral, meia por meia, atacante por atacante, e ele colocou o René no lugar do Arana. Então o que mudou? Nada, porque o René também entrou igual uma múmia. O René também não tá jogando porra nenhuma. E aí não é só a culpa do Zubeldia. Virou uma bola de neve. Tudo dentro do Fluminense virou uma bola de neve. Os jogadores não jogam nada, o treinador não sabe treinar e a diretoria não sabe comandar. O Fluminense acabou. É por isso que eu estou dizendo para vocês. O Fluminense, em 2026, em agosto de 26, né, dia 12 de agosto de 26, acabou. Pode acontecer um milagre de terça-feira o Fluminense vencer de 1-0 cagado, né? Beleza, a gente passa
na bacia das almas, né? E aí esse treinador vai continuar ainda. E vai continuar até a gente perder, porque o Fluminense não tem time hoje para ser campeão da Libertadores. Acho que a grande questão hoje, o futebol do Fluminense não mostra isso, que o Fluminense pode ser campeão de qualquer coisa. A gente foi eliminado por um Vasco que é pior do Vasco que foi eliminado, que eliminou a gente no ano passado. Esse Vasco de hoje, pra mim, ainda é pior do que aquele do ano passado. A gente não consegue ganhar dentro do Campeonato Brasileiro mais jogo nenhum. A gente estava em segundo, estava em terceiro, passou para quarto. Provavelmente sábado a gente vai tomar uma porrada do Palmeiras aqui no Maracanã e vai perder a quarta posição. E talvez a gente não consiga voltar para a Libertadores ano que vem. Porque a diretoria acabou com o Fluminense. A diretoria acabou com o Fluminense no dia em que ela anulou o jogo do Fla-Flu, né? Deixou o Fla-Flu na mão do Flamengo, para o Flamengo ser beneficiado num jogo contra o Fluminense. Dali em diante, tudo começou a dar errado para o Fluminense. E de quem é a culpa? É do Zubeldia, dos jogadores? Não, é da diretoria. A diretoria que tomou essa decisão. O seu Matheus, mesmo depois de toda a repercussão que teve, ele ainda foi num podcast dizer que não tem nada a ver, que isso não prejudicou o Fluminense. Se isso não prejudicou o Fluminense, o que prejudica então? Dali em diante, tudo deu errado. O Fluminense começou a jogar mal. Eu acho que o elenco não ficou satisfeito com a anulação do jogo. Os jogadores ficaram insatisfeitos. Começaram a ter picuinha dentro do vestiário, porque os jogadores que o Zubeldia não tem critério nenhum. O Freitas sendo titular, jogando mal em um monte de jogos. Aí agora a gente coloca os caras na fogueira. Jogadores, por exemplo, quando o Fluminense estava perdendo aqui contra o Rivadavia 2-1 no Maracanã, ele botou Xerém pra jogar. Ele botou os moleques pra jogar naquele jogo que tava perdendo. Mas quando chega num amistoso aqui contra o Bahia, ou jogando aqui contra um Mirassol no Maracanã, eles não são nem relacionados. Então assim, ele não tem mais o elenco, né? O próprio Ganso, que vinha sendo barrado por ele, e agora voltou a jogar, virou opção de novo. O Fluminense anunciou que o Ganso sairia do Fluminense, que estava livre no mercado, e o Ganso agora vai ficar até dezembro. Vocês estão entendendo que é a zona que é o Fluminense na mão do Matheus Montenegro e do Mário Bittencourt? O Matheus Montenegro tem 8 meses, sei lá, de mandato. Desde o início pra cá é só bizarrice. É só decadência. A mídia vem dizendo, e aí eu não sei se é verdade ou não é, que o Matheus estaria insatisfeito com o Zubeldia, que por ele mandaria ele embora. Então, por que não manda, meu filho? Você é o presidente, não é o Mário. Até gaguejei aqui, não é o Mário. O presidente é o Matheus. Mas quem manda parece que é o Mário. A gente sabe que é. Então por que não manda embora? Se ele tá satisfeito, se ele é o presidente, por que ele não manda? Porque ele é uma marionete do Mário. Sempre foi. E vai continuar sendo. E Deus sabe o que vai acontecer com o Fluminense até o final do ano com essa coisa de SAF. Porque aí acabou de vez. No dia que o Fluminense virar SAF, acabou de vez. Vai estar tudo entregue na mão desses caras incompetentes que vem fazendo essas bizarrices, né? Desde então que assumiram o clube. Então assim, pra mim o Fluminense acabou. O ano do Fluminense... eu já vinha dizendo isso aqui nos meus vídeos. Se vocês pegaram vídeos anteriores, do mês passado principalmente, eu já vinha falando, o ano do Fluminense pode acabar no mês de agosto. Se o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil, se foi eliminado da Libertadores, acabou o ano. E é isso que tá acontecendo. E a diretoria absurdamente não faz nada. Não toma nenhuma decisão. Inclusive a diretoria sumiu. A diretoria não dá entrevista, a diretoria não fala nada. Ninguém fala nada sobre derrota, sobre o que acontece com os Zubeldia, o que acontece com os jogadores. Ninguém fala nada, eles estão sumidos. Eles são inexistentes. Então, o que a torcida, com que gosto a torcida vai continuar seguindo esse Fluminense nesse ano aqui? Eu já falei, pô, eu não vou no jogo do Palmeiras, eu iria, tá? Eu iria muito no jogo do Palmeiras, mas não vou. E é por causa disso, né? Por causa de que tem que ter um mínimo de vergonha na cara de não apoiar essa diretoria esdrúxula que tá fazendo com o Fluminense. Primeiro que assim, no campo, o Fluminense não tem chance nenhuma de ganhar do Palmeiras. Se o Palmeiras vier com o time titular, que eu acho que é o que vai acontecer, o Fluminense vai ter que jogar com o time reserva para poupar para o jogo de terça-feira. O Zubeldia não tem mais
tática, técnica nenhuma para ganhar de ninguém. Então acho que provavelmente vai ser uma vitória do Palmeiras, coisas que até que não acontecia, né? O Fluminense estava ganhando do Palmeiras aqui. Se pegar os outros anos aí de Campeonato Brasileiro, o Fluminense sempre fazia bons jogos contra o Palmeiras, ganha de 1-0, suado, mas vencia. Mas acho que isso nem tem. O Fluminense já não tem mais sangue. Esses jogadores, eles não conseguem ter o mínimo de vontade de jogar. Você vê ontem o Canóbio andando, que era a única coisa que ele tinha de bom, que era correr. O Canóbio não corria. O Lúcio Acosta, porra, sumiu do jogo. E isso tem muito a ver com o treinador, que acabou com esses caras, com talento, sumiram com o talento desses caras. Aí vem a má fase. Você viu o Hulk dando entrevista falando que nem ele entende porque que ele perdeu o gol. Então assim, é uma má fase absurda que vem lá da cabeça, vem lá da diretoria até o cara que chuta a bola no final do jogo. O Fluminense está entregue às moscas e às baratas nesse momento, tá? Só um milagre, né? Ontem eu tava na arquibancada, um amigo falou assim, pô, era 40 do segundo tempo, 38 do segundo tempo. Ele falou assim, pô, não tá na hora já de cantar João de Deus, não? Vamos cantar, pensa João de Deus, aí ver se sai um gol. Eu falei, pô, na hora até tá, né? Já até passou. E aí que eu falei isso, a torcida começou a cantar. Mas adiantou de alguma coisa? Nem João de Deus aguenta mais, pô, ser chamado toda hora. São 10 jogos sem vitória, 7 empates, 2 derrotas. Então são 9, né? Teve uma vitória aí na Libertadores. Nem João de Deus aguenta mais. É só milagre. Um milagre dos milagres, assim, sobrenatural de Almeida para terça-feira o Fluminense passar de fase na Libertadores. E se passar de fase, o que vai mudar? Pelo menos vai entrar dinheiro, né? Porque, assim, é uma das coisas que preocupa a gente hoje também. Perdemos já aí, né? A expectativa era de chegar numa quarta semifinal de Copa do Brasil. Não aconteceu. Então tem que acontecer agora na Libertadores. Pelo menos para entrar um dinheiro. Que coisa que também não vai ajudar muita coisa, não. Só que se não classificar, piora tudo ainda. Então, infelizmente, gente, é um Fluminense largado às traças pela diretoria. Que sumiu. E se quando falar alguma coisa, né? Tô esperando perder o jogo terça-feira para mandar o Zubeldia embora. E aí o ano acabado, com o ano já terminado. Que para mim já tá mais que claro que já terminou. Então, infelizmente, essa é a realidade que a gente tem hoje de Fluminense, né? Triste. Eu espero que dias melhores possam acontecer, mas enquanto tiver Zubeldia, Mário, Matheus, eu não vejo muito não. Não vejo para onde correr, infelizmente. Se inscreve no canal, deixa seu like. Até o próximo vídeo.